Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver a tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram a vitória. Eu creio em ti, Jesus, eu confio em ti, mas aumentai a minha fé. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Shalom! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, felizes, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, né? Mas que a paz, que a alegria, que a felicidade esteja reinando no lar de vocês. Porque na companhia de Deus nós temos paz, alegria. É uma promessa de Cristo, né? Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Então que a gente se apodere dessa paz. De que forma? Através da obediência a seus mandamentos. Ok, hoje nós vamos falar, é uma frase, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu acho tão interessante que diz assim, ó, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então vamos ver dentro da palavra de Deus, né? O que é que o Senhor explica sobre esse assunto? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, para isso, nós vamos lá em Provérbios 19:2. Provérbios 19:2. Provérbios 19:2 fala assim. Presta atenção que isso aqui é um conselho maravilhoso. Né? Que para que Jesus Cristo nos dê a vida, nos dê a vida que Ele promete, uma vida de abundância, temos que prestar atenção aos seus conselhos. Olha o que ele diz aqui, ó. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vamos entender isso aqui, né? Aqui está dizendo que nós temos que refletir em quem? Em tudo que nós vamos fazer. Tudo. Nós temos que refletir, em tudo que nós vamos fazer. Por quê? Porque uma vez tomada uma decisão, né, aí vamos sofrer as consequências, seja para o bem, seja para o mal. Então é melhor que a gente reflita antes de tomar essa decisão, né? Então, aqui ele está dizendo que peca e peca quem é precipitado. Então, quem faz as coisas sem planejar, precipitadamente, está pecando, né? E na maioria dos casos só dá errado, né? No final, só dá errado. Então, vamos ver o exemplo lá, né?
Quando você está dentro de uma situação que tem duas opiniões, vamos ver o exemplo de quando Jesus esteve na terra, né? Jesus e os fariseus. Jesus falando uma coisa, os fariseus falando outra. Então ali tinha duas opiniões, né? Um estava com a mentira e outro estava com a verdade. Então, por que vocês acham, né, que os fariseus levou tantas pessoas com eles, né, a acreditar que Cristo era filho do diabo, que ele era um mentiroso? Por que vocês acham que os fariseus, ou seja, o diabo, né, levou aquela liderança, né, de, como já foi dito, anciões, né, sacerdotes? Como que ele conseguiu levar todas essas pessoas para acreditar que Cristo era filho do diabo, enquanto Cristo estava fazendo um trabalho maravilhoso, um homem virtuoso, um homem que estava, né, mostrando o poder de Deus, que veio para salvar os... Eu vim para os meus não receberam. Por que vocês acham? Que uma multidão, tanto seguiu Cristo, quanto seguiu os fariseus. Com certeza, a multidão que seguiu aqueles líderes religiosos da época é porque eles não refletiam, eles não pensavam. Então, é muito fácil para o adversário levar essas pessoas, né, para o caminho do sofrimento. E o grupo né, que viu em Cristo a salvação, que se converteu, que obedeceu, que amava ouvir Cristo falar, né, e que eles sabiam que quando Cristo falava, né, eles tinham um conhecimento que até então eles não tinham obtido, porque os fariseus, eles eram orgulhosos, né? Dava coisa para aquelas pessoas fazerem mandamentos que o Senhor disse que nem eles mesmos queriam carregar. Então, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Por quê? Porque os fariseus, aqueles que seguiram os fariseus, que acreditaram, né, cegamente naqueles homens e não refletiram, poxa, será que eles estão falando a verdade? Eu vou ver o que esse homem está fazendo. Muitas vezes nem eles botavam tanto medo nos seus seguidores que eles nem iam lá ver o que Cristo estava fazendo. Então, por falta da reflexão, por agir precipitadamente, não, eles que estão certos, ele é filho do diabo mesmo, né? Eles caíram na armadilha do adversário, né? E por que, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Porque o adversário levou eles para o sofrimento. Olha onde eles chegaram, ao holocausto. Guiado por quem? Porque eles acreditaram nas mentiras do adversário. E aqueles que acreditaram em Cristo, eles se converteram, eles sofreram muito na época, porque eles, né, perseguiam eles e tudo mais, mas eles estavam sofrendo felizes, porque sabia que estava indo para a vida eterna, uma vida cheia de alegria, cheia de paz, né? Estava indo para a luz. Cristo tirou eles das trevas e levou para a luz, né? Por quê? Porque esse grupo, eles refletiam, eles não iam como como é quando se bota um cabeça no animal que vai guiando. Não, eles pensavam, eles refletiam, eles queriam saber por eles mesmos, eles iam lá verificar quem era aquele homem, o que ele fazia, e por isso eles chegaram à conclusão de que realmente ele era o filho de Deus e não filho do diabo, como os fariseus falavam, né? Então, hoje em dia, né, acontece muito isso, né? As pessoas, por não refletir, por agir precipitadamente, eles acabam levando o seu corpo, né? A cabeça que não pensa, o corpo perece. Nós estamos vendo hoje em dia muito na área da alimentação. As pessoas não pensam, né? Hoje tem tanta informação na internet sobre alimentação saudável e a que não é saudável, né? Existe
milhões de informações na internet sobre isso. Mas aí tem pessoas que falam assim, quem come saudável morre, quem não come morre também. Sim, claro. Quem come saudável também pode adoecer, né? Mas é muito mais, como se diz, é muito mais difícil, né? Quem come saudável, né? Quando adoece é mais fácil de ser curado. Por quê? Porque a comida saudável evita o câncer. Nós sabemos que tem vários alimentos, né? Que é cancerígeno. É claro que não é só uma vida, não é só alimentação saudável. Você deve fazer seus exercícios em casa, você deve estar sempre com bom ânimo, porque quando você está, né, depressivo, essas coisas, isso leva também o corpo a perecer, porque traz doenças para o corpo. Mas juntando a alimentação saudável, exercício físico, você está feliz dentro do seu lar, isso é muito importante, você está com bom ânimo, feliz no seu lar. Por quê? Porque isso traz saúde física e mental, né? Então, na alimentação, então eu já falei, né, os judeus, o que aconteceu com eles por seguirem, sem refletir o que aconteceu, agiram precipitadamente, julgaram Cristo precipitadamente, de acordo à mente daqueles fariseus, né? E para onde eles foram, o sofrimento, levaram o seu corpo, né, a perecer. Quantas pessoas vocês veem aí na rua, né? Pessoas de idade, já velhinhos, e você vê maltratado assim. Você vê que, né, não tem muita saúde física, mas está ali no sol, vendendo água, vendendo pano de prato, várias coisas, né? É um trabalho honroso? Não estou dizendo que é desonroso. Mas assim, vamos supor que quando eles eram jovens, se eles pensassem, refletissem no futuro deles, né? Financeiramente falando, vocês acham que ele ia chegar nessa situação? Não. Quando chega na velhice, está com sua vida financeira independente, né? Tem sua condição de se manter. Por quê? Porque eles refletiram e pensaram enquanto jovem, né? A gente vai ver isso mais adiante. Famosos. Quantos que estão cheios do dinheiro, que aí é um exemplo ao contrário, né? Quantos que estão cheios do dinheiro, mas eles não refletem, não pensam, não vai para a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus. Também se lesse a palavra de Deus e refletisse na palavra de Deus, com certeza não estaria nesse ambiente aí de coisas, né, que eles fazem, de orgia, imoralidade, que leva o quê? Seu corpo a perecer. Porque a maioria deles se tornam, né, usuários de drogas, morrem de uma forma terrível, né? Como a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que no final morrem de overdose, e aí está cheio, nesse meio de famosos está cheio. Né? Por quê? Porque a cabeça não pensa. Né? Porque não ouve a palavra de Deus, porque não coloca em prática os ensinamentos do Senhor. Então vamos ver lá em Oséias, o que é que o Senhor diz aqui na sua palavra. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Olha o que fala aqui, ó. Quatro, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Entendeu? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora eu pergunto a vocês, que conhecimento é esse que Deus está falando aqui, que está faltando ao povo dele, que leva a ser destruído? É o conhecimento da palavra de Deus. É esse conhecimento que, quando os filhos do Pai Celestial aqui na Terra não buscam, leva eles a serem destruídos. Por quê? Porque tu, sacerdote,
rejeitaste o conhecimento. Tá? Então, quando os líderes religiosos não aceitam a sã doutrina de Deus e botam doutrinas falsas, mentirosas, né, para guiar o povo de Deus, ele leva o quê? O meu povo está sendo destruído. A pessoa, que coisa triste a gente seguir cegamente líderes religiosos. Eu já passei por isso. Eu posso falar por experiência própria. Eu já passei por isso. Quando a minha liderança religiosa falava assim, olha, o que aquelas pessoas estão falando, vocês não devem ouvir, porque elas são perseguidoras da igreja. Olha o que Deus está falando, olha os templos belíssimos que Deus está construindo. Aqueles que saíram da igreja, a sua descendência vai ficar perdida. E é tanta coisa que falam, que você realmente, quando eu tomei conhecimento do que estavam falando, eu nem refletia, não pensava, peraí, mas deixa eu ver aqui, eles estão falando isso, eles estão se baseando em quê? Deixa eu ver se isso aqui é verdadeiro, deixa eu ver se isso aqui é mentiroso. Eu, com a minha, ir lá investigar, saber se aquilo era mentiroso, se aquilo era verdadeiro, não. É das trevas, são perseguidores, era assim que eu agia. E ia com o cabresto, sendo guiada. E pela misericórdia de Deus, o Pai Celestial abriu meus olhos e eu pude enxergar a realidade. Pude enxergar a realidade. E hoje eu sei o perigo disso aqui, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitaria. Então, quando o sacerdote não prega essa doutrina, o Senhor rejeita ele, né? E o povo que vai com ele, e o meu povo está sendo destruído, né? Por causa de quê? De doutrinas mentirosas. Os líderes passam para o povo de Deus para levar, como levou os judeus, para a perdição, para a destruição. Foi isso que aconteceu com os judeus. Foram destruídos. Levou o corpo deles a perecer. Eles foram escravizados de forma terrível. Lá dentro, no Holocausto, eles tinham que trabalhar como escravos. Imagina que coisa terrível, né? E isso acontece muito hoje. Muitos líderes religiosos enganando o povo e o povo acreditando e seguindo. Então, é por isso que o Senhor fala, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente passa a ter o conhecimento da palavra de Deus, que as pessoas vêm com doutrinas falsas, como eu citei o caso daquela moça, né? Que ela estava numa missão acreditando em tudo aquilo. Então, quando ela foi passar essa doutrina para uma jovem que ela encontrou, a jovem que tinha o conhecimento da palavra, falou não, e fez ela se calar. E ela não teve argumentos, por quê? Porque a jovem estava correta, estava com a verdade, né? Então, Cristo, por que Deus quer que a gente tenha esse conhecimento? Para quê? Para que eu e você sejamos pessoas prudentes, para que a gente possa obter sabedoria do alto, para que a gente seja esperto. Olha o que Cristo falou para os apóstolos, sejam espertos. Não se deixe enganar pelas armadilhas do adversário e pelas mentiras e doutrinas falsas, né? Cristo falou, sejam espertos. Então, o Senhor quer que a gente obtenha esse conhecimento da palavra dele, para que a gente seja pessoas prudentes, pessoas espertas, pessoas sábias, pessoas que, não, como o Senhor fala, né, não tem ansiedade por coisa alguma, porque isso faz com que vocês ajam precipitadamente, né, e vai sofrer as consequências lá na frente, né? Olha a sabedoria de Cristo, até Pedro, que era apóstolo, estava junto com ele. Cristo ele conhecia tanto Deus e a palavra de Deus,
que quando o inimigo usava aqueles que estavam próximo dele para fazer ele pecar, Cristo reconhecia na hora. Quando Cristo falou que ele ia sofrer tudo aquilo, né, para salvar, que Deus pediu a ele que ele fizesse isso, Pedro falou para ele que não, Senhor, o Senhor não vai sofrer isso. Ele falou, saia daqui, Satanás, com Pedro. Porque Pedro estava dando um conselho a ele, contrário do que Deus tinha falado para ele. Ele detectou na hora que aquilo ali era o inimigo, né, para derrubar ele, como fez com Adão e Eva, levar ele, né, a pecar, como fez com Adão e Eva. Então, olha que conselho o Senhor dá aqui em Josué 1,7. Josué 1,7. Olha o conselho que o Senhor deu para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, ele fala aqui que Moisés, né, que Josué, isso foi no Velho Testamento, ele só tinha o Velho Testamento, ele não tinha ainda o Novo Testamento, né? Então, aqui, o Senhor está dizendo a ele, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que estava no Velho Testamento, né? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, quando a gente guarda esses mandamentos aqui, nós vamos ser bem-sucedidos aonde quer que a gente vá. Porque estamos o quê? Nós somos crianças para Deus. Por isso que Deus fala para a gente, me ouve, guarda meus mandamentos, né? O inimigo está aí querendo te acabar, querendo te levar para o sofrimento, querendo arrasar com a tua vida. E eu estou aqui para te proteger, para te dar sabedoria, prudência, né? Para te levar por caminhos de sucesso. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, é para isso, é para a gente ser prudente, esperto, né? E desenvolver essa sabedoria que tanto precisamos aqui na Terra e estarmos, como o Senhor fala, né? Achegai-vos a mim, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então, o que é que o adversário quer fazer com os filhos do Pai Celestial aqui na Terra? Desmoralizar. É isso que ele quer fazer comigo e com você e com todos. Desmoralizar. Desmoralizar a gente diante da família, diante dos amigos, né? E como é que consegue isso? Tirando a palavra de Deus de nós. Porque se você não estuda, se você não medita, como o Senhor fala, né? Se você não reflete na palavra de Deus, de dia e de noite, por que de dia e de noite? Porque toda hora você vai ter que tomar decisões, e decisões importantes. Então, quando você for tomar decisão, você vem aqui e lembra dos conselhos de Deus. E se a gente estuda todos os dias isso aqui, a gente vai obtendo mais e mais conhecimento de Deus, né? De como a gente deve andar aqui na Terra e tudo mais, né? Na hora de tomar as decisões, a gente vai tomar com sabedoria. Então, eu vou citar aqui uns exemplos, né? Uns exemplos, para vocês verem como é importante a gente estar com a palavra de Deus. Até dentro de igreja, gente. Dentro de igreja. Porque, por exemplo, aqui está dizendo que a gente tem que refletir, que a gente não pode agir precipitadamente, né? Então, vamos supor, eu vi vários exemplos. Eu tenho exemplos bons e exemplos ruins, mas vou citar alguns para que vocês possam entender. Quando o jovem pensa em casar, ele está pensando em casar, né? Então, a primeira coisa, eu vou citar um exemplo que eu vi, depois eu vou falar, aqueles que ouvem a palavra de Deus, que ouvem Deus, como é que vai agir, e os que não ouvem, como é que vai agir. Gente, dentro da igreja, eu vi vários jovens, que seguiram os conselhos de líderes religiosos e levaram eles para um sofrimento terrível. Eu vi exemplo de casal que casou e depois tem um exemplo de um casal mesmo que eu conheci de perto. Eles casaram.
Casa, 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 porque senão vocês podem quebrar a lei da castidade. Casa. Agora eu pergunto uma coisa. Um jovem que está cheio do Espírito Santo, ele tem o quê? Domínio próprio. É a palavra de Deus que fala, né? Os frutos do Espírito é domínio próprio, né? Amor, união, caridade, por aí vai. Então, se ele está cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Se ele tem domínio próprio, é claro que ele sabe, né? Que ter sexo antes do casamento é pecado, ele não vai fazer isso. Porque ele pensa, ele medita na palavra de dia e de noite, então, como ele está cheio do Espírito, né, ele sabe, quando vier o conselho, não, mas você, né, ou tentações do inimigo, você vai resistir. Por quê? A mente do jovem está voltada para quê? Para se preparar para o casamento. Então, não tem como ele, né, cair nessas armadilhas. Então, eles casaram, né? Muitos sem emprego fixo. Só aqui fala bico, não sei aí onde vocês estão me ouvindo, eu não sei como é que fala, mas quando você pega um servicinho aqui, um servicinho ali, se chama aqui bico, né? Quando você fazendo bico, né? E resultado, depois do casamento, eu fui visitar esses jovens. Um casal foi morar numa... a menina estava com tanta dificuldade, o marido sem emprego, ela cheia de dificuldade, mesmo assim engravidou, e na gravidez ela teve derrame facial, por quê? Porque ele não, nem todo dia tinha comida em casa. Então, claro, ele tinha que ir pedir ou na igreja, ou a parente, ou alguém, né? Porque não é todo dia que ele achava um bico para fazer. Não tinha como pagar aluguel, foi morar na casa da sogra, né? A menina foi morar na casa da sogra, só que a sogra também lá do lado dela deu um negócio ruim lá, e ela queria porque queria a casa dela. Eles não tinham como pagar aluguel, então eu sei que era, olha, o que eu vi ali foi um sofrimento tão grande que eu fiquei pensando, Senhor da glória, que coisa triste é a pessoa agir precipitadamente, né? Sem meditar. Outra casou, foi morar em uma vilazinha, e era um banheiro para todos. Imagina você chegar e morar numa vila casada, um banheiro para todos. Porque a liderança casa, 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 que Deus vai abençoar, e vocês vão casa, e aí eles iam. Aí eu vendo vários, eu poderia citar aqui, ó, mais de 10 ou 20 exemplos que eu vi, de jovens que se casaram por conselho de líderes e foram sofrer depois. Então, eu vendo o exemplo de tantas pessoas sofrendo, tinha um rapaz, né, que a liderança estava casar, casar, casar. E a mãe dele era uma mulher sábia, uma mulher que tinha uma estrutura financeira boa, não era riquíssima, mas, né, tinha sua casa boa, tinha uma estrutura boa. E a mãe dele não queria que ele casasse assim, sem um emprego, como fazendo bico por aí. E a liderança estava casa, 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 e o que é que estava acontecendo? Ele já estava tendo atritos com a mãe dele. Ele já estava tendo atritos com a mãe dele, porque ele estava seguindo o quê? A liderança. E aí eu vendo aquela confusão, eu estava lá, né? Eu chamei esse jovem em particular e falei para ele, disse, fulano, presta atenção no que tu vai fazer. Se tu romper com tua mãe, ela é a pessoa que vai te ajudar na hora da dificuldade. Olha o que você está fazendo, você está casando sem emprego, você só tem bico, faz um bico aqui, um bico ali, Deus vai te abençoar. Você está agindo sem sabedoria. Porque eu já tinha visto exemplo de vários, não foi um, eu posso citar aqui de 10 que eu vi, sofrendo lá depois do casamento, passando fome até. Eu falei, você vai romper com a sua mãe, é a pessoa que vai poder te ajudar na hora do sufoco. E aqui, a liderança. Aqui na igreja tu vai achar uma cesta básica no mês, no outro, no terceiro, ó, vai vender picolé, vai vender o que tu puder para te sustentar, entendeu? E com sua mãe não, você vai, se você tiver com sua mãe ali, ó, de bem com sua mãe, aí por causa disso, né, a liderança viu, eu aconselhando ele, por causa disso, eles disseram que eu estava atrapalhando os planos. Na época, gente, eu não tinha muita noção, porque quando você está dentro do sufoco ali, das coisas ali, você não tem noção. Hoje que eu estou de fora,
hoje que eu estou adquirindo o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, é que hoje eu vejo claramente, sim, eu estava atrapalhando os planos do adversário, porque era o adversário que estava querendo levar mais um casal para sofrer lá, passa 2, 3 anos, 4, depois disso, ou 5, é que consegue comprar, tadinhos, uma casinha que parece uma gaiolinha, e ali eles se sentem tão felizes, eu sou abençoado. Depois de passar 4, 5 anos passando, às vezes passa fome, às vezes passa isso, passa aquilo. Gente, é muito sofrimento. Então, hoje eu vejo que ele sim, eu estava atrapalhando sim os planos do adversário para aquele jovem. Porque ele ia sofrer como os outros. E ainda mais se ele tivesse, né, de mal lá com a mãe se revoltar contra ele. Depois eu sei que a mãe, vendo o sofrimento dele, ia ajudar, que tem mãe que não deixa. Mas coitado, né? A humilhação, né? Chegar lá e dizer, né? Ô, minha mãe, me dê aqui, né? Dinheiro para comprar feijão, farinha. E... Já pensou que humilhação? Então, né, a gente vê que é como diz aqui, nós temos que refletir, que pensar, porque a cabeça que não pensa, o corpo perece, padece, aliás, padece, né? Então, esses jovens que eu vi lá casando tudo de qualquer jeito, estavam lá, tadinho, padecendo fisicamente, porque imagina a jovem lá preocupada, porque não tinha mais dinheiro para comer, ter o marido, coitado, tem que correr atrás de amigo, atrás de não sei quem, para arrumar o dinheirinho para comprar comida. Sabe como as pessoas que estão de fora olham para essas pessoas? Com pena. Olha com pena, né? De ver a falta de sabedoria delas. Falta de sabedoria. Porque Deus não leva a gente para o sofrimento, Deus leva a gente para uma vida de abundância. Então, agora, vamos ver, e são cristãos, viu? Não é para dizer que estão no mundo praticando, não, são jovens, né, que acreditam e que buscam, né, querer guardar a lei da castidade, isso e aquilo, mas olha o que acontece, né, com esses jovens que não têm a sabedoria. O inimigo leva para o sofrimento, um sofrimento terrível. Porque o que eu vi esses jovens, vários, gente, se eu fosse dar exemplo a vocês aqui, eu daria mais de 20 exemplos de pessoas, né, que eu vi lá sofrendo horrores por ter casado precipitadamente, sem refletir e seguir conselhos de liderança, casa que Deus abençoa. Né? Mas não é isso que o Senhor fala, não. O Senhor fala que a gente tem que ser prudente, sábio, esperto, é isso que Deus fala. Quando vier um conselho, peraí, deixa eu pensar aqui. Tem que avaliar. O conselho que você está recebendo, você tem que avaliar. Bom, se eu casar desse jeito, o que é que vai acontecer? Mas se eu esperar, né, me juntar com minha noiva e pedir a Deus para me abençoar com um emprego, para que eu possa assumir a minha responsabilidade, é assim que um jovem sábio fala. Deus, me ajude no emprego, que eu quero assumir a responsabilidade que eu estou assumindo, que é cuidar de uma filha tua. Entendeu? É assim que um jovem que está cheio do Espírito fala. Não é ir para lá sabendo que não tem nada, depende de bico quando aparece aqui e ali, né? Isso aí se torna o quê? Irresponsabilidade. Mas né, muitas vezes, pela liderança, entendeu? Então, um jovem que ouve Deus, olha o que ele faz, né? Um cristão que ouve Deus, que tem a palavra de Deus, que adquire a sabedoria, a prudência, que é esperto, como Cristo fala, a gente tem que ser esperto com conselhos que vêm de líder religioso, seja lá de quem for. A gente tem que saber se aquilo, né, vai nos levar para uma vida melhor ou para sofrimento. Então, o jovem, primeiro lugar, o jovem está buscando primeiro o reino de Deus, o conselho de Deus que está aqui. Busca primeiro o reino de Deus e depois tudo mais lhe será acrescentado, né? Se ele está dentro da igreja, ele quer primeiro lugar o reino de Deus, né? Segundo lugar, esse jovem, quando ele está cheio do Espírito, né? O que é que ele faz? Ele pede a Deus uma esposa. Senhor, me dá uma esposa. Porque ele sabe que tem mulheres que estão cheias do Espírito Santo, são servas de Deus, jovens, valorosas. Então, ele pede a Deus, né? Claro, essas mulheres, essas jovens estão contritas a Deus, estão andando com Deus. Então, Deus conhece todas elas. E pede a Deus que prepare uma esposa, ou a mulher pedir a Deus que prepare uma esposa. Eu já vi vários casos lindíssimos assim.
de mulher pedir a Deus para preparar um esposo, que quer um homem, aí ela fala, Senhor, um homem assim, assim, e de jovens também. E na hora que ele olha para a mulher, para a jovem, aí o senhor fala, essa é sua esposa, sem nunca ter visto, viu? Essa é sua esposa. E na mesma hora, a jovem também, o senhor fala para ela, esse é seu esposo. E quando eles se conhecem, eles veem realmente que vieram que foi Deus. Por quê? Porque aquela pessoa é cheia do Espírito, aquela pessoa, aquela mulher, uma mulher sábia que quer cuidar de sua casa, de seu marido, que sabe a importância, né, que ela vai assumir de cuidar um lar, de cuidar dos filhos de Deus, né? Aquele homem é um homem, né, sábio, cheio do Espírito, irresponsável, que Deus não vai dar suas filhas para homem irresponsável. Infelizmente, né, acontece quando é guiado por liderança, né, os dois irem nessa de casar logo sem ter nada, que Deus abençoa, e os dois caem nessa, mas eles vão sofrer muito, porque tomaram decisões precipitadas, né? O Senhor diz que peca. Mas eu sei que mesmo nesse sofrimento terrível, né, que eles passaram e tudo, tá ali confiando em Deus, mas vem, ó, gente, vem tantas consequências para os seus filhos. É doloroso, viu? É doloroso, eu digo porque eu vi de perto e não foi um nem dois. Então, o rapaz cheio do Espírito, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele pede a Deus uma esposa, né? E ele, gente, já começa a pensar nas finanças. Deus dá sabedoria a ele com as finanças, em tudo que ele ganha, né? Ele vai guardando. Se ele ganha R$ 1.400, né? 1.400 e pouco, ele gasta 400 e guarda 1.000, porque se ele está na casa dos pais e tem condições, os pais, né, não precisa da ajuda dele e tudo, então ele tem condições de guardando 1.000 todo mês, já pensando né, em formar sua família. Então, ele pede a Deus, Senhor, eu quero um emprego, eu quero trabalhar, eu quero ter condições de assumir essa responsabilidade, de fazer minha esposa feliz, né? Porque o início de um casamento é a adaptação, né, dos dois ali, né? Tanto na área sexual, quanto na convivência e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser visto antes do casamento. Por isso que existe, Deus dá o namoro, noivado e casamento. Porque o senhor sabe que precisa desse conhecimento no namoro, é para conhecer um ao outro, saber os objetivos, não é para ficar se agarrando, se grudando lá, e beijo na boca e se esfregam no outro, não é para isso que Deus deu namoro. Deus deu namoro para conhecer, para saber, né? Ver quais são os objetivos que ela tem, que ele tem, estão de acordo, né? Então é para isso. Quando tem certeza que realmente, né, é isso que eles querem, eles partem para o noivado, o período do noivado. Enquanto isso, o jovem e a jovem, se ela trabalha, se ele trabalha, eles estão se preparando. Junta, né? Eu conheço noivos que se juntaram, compraram a casinha deles, né? Quando eles casaram, eles foram pagar a prestação da casa e não aluguel. E colocaram um valor que estava dentro do orçamento deles, que dava para eles guardar um pouquinho todo mês, né? Casaram com tudo que eles tinham direito, fogão, tudo dentro da casa. Isso, gente, é sabedoria, isso é reflexão. Eu não estou dizendo aqui que o jovem tem que ter um carro do ano, um palácio, não é isso, não é isso. Eu acho lindo quando os jovens começam assim, né? Eles, os dois juntos, compram a casinha deles, vão pagar o aluguel da sua casa, a prestação da sua casa, dentro do orçamento deles. Eles são jovens prudentes que guardam seu dinheiro, né? Compram até móveis mais simples para que eles possam ter, né, um volume maior guardado. Isso tudo é sabedoria, gente. Agora pense que coisa linda, né? Quando dois jovens se casam, que são cristãos, que estão guardando a palavra, e eles têm sua casinha, né? Claro que muitos não podem financiar uma casa logo, eles vão para a casa de aluguel, mas está dentro do orçamento do que eles ganham, né? Está dentro do orçamento.
que alegria eles vão viver, né? Não está ali preocupado com dívida, e se vai ter comida no outro dia, e se não vai ter. Ai, gente, isso é terrível, terrível. Pensa, mães, pensa, jovens, vocês que querem casar, vem para a palavra de Deus e sejam sábios, sejam prudentes. Quando alguém de fora, líder, seja lá quem for, não em casa que Deus abençoa, não caia nessa. Peça a Deus para te abençoar. Senhor, eu quero ser um homem responsável. Eu quero dar uma vida tranquila para minha esposa, né? Então, vocês vão para o casamento sem dívidas. Tem outros que pegam o dinheiro e fazem uma festa de milhões e depois fica aí cheio de dívida para pagar. Isso não é sabedoria, isso é refletir. Isso é como diz lá, né? Sem refletir. Então, tem isso aí, né? Então, eu conheço jovens hoje que ela ganha pouco, mas ela já comprou um apartamentozinho para ela e está pagando com o que ela ganha. Ela é solteira, ela está pagando o apartamento dela. Que isso? Sabedoria, gente. Saber usar o dinheiro que ganha. Né? Saber usar o dinheiro que ganha. O jovem que quer casar tem que fazer a mesma coisa. Tem que pegar né, seu emprego e todo o dinheiro guardar, gastar o mínimo possível. Isso é sabedoria, né? A cabeça que pensa, o corpo não padece. Pensa nisso, né? Então, como eu falei, o Senhor, Ele é responsável, né? E o Senhor, Ele leva suas filhas, suas jovens que estão guardando os mandamentos para uma vida bela, para uma vida de paz, né? De tranquilidade. É claro que depois que casa, às vezes pode surgir alguma dificuldade. Isso é comum. Mas quando você, né, pensa, já vem de uma vida estruturada financeira, você tem sua reserva. Então não vai passar sofrimento, sufoco. Muito difícil quando a pessoa é sábia com dinheiro, né? Ah, mas o que eu ganho é pouco. Eu conheço o caso de Gari, que a família dele, a maioria era médico, advogado, não sei o quê, e ele era o único pobrezinho da família, trabalhava como Gari. Sabe o que ele fez? Ele juntou seu dinheiro, quando ele tinha uma boa quantia trabalhando, ele comprou para fazer cesta básica, começou a vender uma cesta básica, continuou trabalhando de Gari, vendendo sua cesta básica, e foi. Hoje, você sabe quem é esse homem? É um grande empresário, só se vê caminhão dele por aí levando, né, alimento para os mercados e tudo mais. Hoje, ele tem uma vida financeira muito melhor do que os da família dele, que é advogado, que é isso, que é aquilo. Né? Eles têm uma vida boa também, mas a dele, como empresário, ele se desenvolveu muito. Porque sabedoria com seu dinheiro. Jovem, pensa nisso. Não fica gastando teu dinheiro com um monte de besteira, disso e daquilo. Pega e vai guardando, vai fazendo sua poupança, já que você quer casar e você quer, né, fazer sua esposa feliz. É isso que Deus quer de você. Não quer que você case sem nada, sem emprego, fazendo bico, não tem... Quando os parentes têm condição, ainda dá, né? Dá uma cama, os amigos dá cama, dá isso e daquilo. Eu conheci um, se eu fosse contar, gente, que casou e foi dormir no chão, porque nem cama tinha. Mas, deixa aqui. Continuar aqui. Então, refletir, né? Se eu fizer assim, se eu guardar meu dinheiro, se eu primeiro esperar, né, Deus me dar meu emprego, né, a minha noiva também trabalhando, a gente junto vai, né, se der, financiar logo nossa casinha. Vamos planejando, vocês que estão noivos, planejando junto. Se der para financiar, financia, né, se for para pagar dentro do seu orçamento. Financia porque, em vez de pagar um aluguel, vai pagar a sua casa própria, né? É mais uma tranquilidade e paz. Isso traz tanta alegria, tanta paz. E o pior, aí outra coisa, né? Filhos. Gente, me diz uma coisa. Eu fico pensando assim. Para que um casal quer ter um filho para depois jogar dentro de uma creche lá o dia inteiro? Para que ter esse filho nessa situação? Já traz a criança para sofrimento. Porque é sofrimento, gente. Por melhor que seja a creche, não é como ele está no seio da sua mãe. Olha, 3, 4 meses, gente, 5 meses dentro de uma creche. Eu acho isso uma perversidade. Né? Eu acho isso uma perversidade. Se é para isso, por que não espera um pouco? Por que age assim precipitadamente? Não, eu tenho que ter meu filho, eu vou jogar dentro de uma creche, eu vou trabalhar, mas meu marido...
Gente, isso é agir sem refletir. Olha que mundo você está trazendo para o seu filho. Um mundo onde o adversário está aí querendo acabar com a vida dele. Das crianças, dos adultos, dos casais, de todo mundo. É para esse mundo que você está trazendo um filho. E Deus fala, né, que a mulher sábia, edifica a sua casa. Então, se nesse momento você não tem condições de dizer assim, não, eu vou assumir meu filho, ele vai estar sobre a minha proteção, sobre as minhas orientações, dentro de um lar cheio de amor, de paz, né, de felicidade. Se você não tem essa condição, então não tenha seu filho agora. Vá se organizar, mas seu marido, vá trabalhar, né? Quando ele puder assumir sozinho, aí você diz, agora eu posso ter meu filho, agora eu vou trazer meu filho. Porque agora você pode assumir sozinho a casa. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quer dizer, é do seu filho que vai padecer. Você acha que essas mulheres de creche, com 30, e tem creche que é 30 crianças, elas vão poder, gente, dar o que uma mãe dá a seu bebê no lar? Ele se sentir ali protegidinho, né? Sua mãe ali cuidando, quando chora, né? Vai lá, calma, isso e aquilo. Gente, se vocês vissem o sofrimento de seus filhos dentro de uma creche, vocês nunca teriam coragem de fazer isso. É o conselho de Deus, não sou eu que estou falando aqui. Aqueles que agem precipitadamente, eles pecam. Pensa, eu vi, gente, ninguém me contou. Um dia eu entrei e cristãs estão fazendo isso, gente. Eu entrei no banheiro da igreja, eu fui lá no banheiro e tinha uma jovem chorando, chorando, chorando. E aí eu fiquei, né, penalizada, eu falei, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você quer conversar? Claro, se ela quisesse, né? Então, ela chegou e falou, ô irmã, você não sabe o que eu estou passando. Eu disse, o que é? Ela disse, minhas filhas, irmã, ficam numa creche, foi criada em creche, porque meu marido não trabalha, ele não consegue emprego, não sei o quê, eu tive que partir para as faxinas e tudo, e meus filhos tá, acho que era duas que ela tinha, não lembro bem agora, eu sei que era mais de uma. Ela disse, tá me desobedecendo, não quer me obedecer, não quer fazer o que eu quero, não quer nada. Aí eu, claro, né, gente, nesse momento você não vai falar essas coisas para a pessoa, você tem que, né, acolher aquela pessoa e dar esperança para ela, que ela estava desesperada, desesperançada, né? Aí eu falei assim, o que eu falei para ela, né? Eu disse, filha, preste atenção. Esse teu emprego está valendo a pena? Olha como está a situação do teu filho. Peça a Deus algo para você fazer dentro da sua casa, né? E que ele abra as portas para seu marido. Mas vá para dentro da tua casa. Vai fazer alguma coisa. Tem muita coisa que você pode fazer para ganhar um dinheirinho, para dar comida aos seus filhos dentro da sua casa. Porque ali é você que vai orientar seus filhos, você que vai, né, dar todo o suporte a ele. Ai, gente, olha, eu fico até emocionada. É cada caso triste que eu presenciei de jovens nessa situação. Por seguir cabeça de liderança que não é Deus coisa nenhuma, ali é plano do inimigo para levar eles para o sofrimento. Fica alerta, meus jovens. Não caia numa situação dessa. Quando disser casa que Deus abençoa, não, eu vou pedir a Deus que me abençoe antes. É antes que Deus vai me dar um emprego. É antes que Deus vai me dar a condição de trazer essa jovem e eu poder ter alegria de sustentar minha casa, de não ficar pedindo à igreja, de não ficar pedindo a pai e mãe, a não sei quem, a não sei quem, por falta de sabedoria e esses líderes levando esse jovem para essa vida triste, né? Quando eu dei conselho àquele jovem, que ele disse que eu atrapalhei os planos de quem? Os planos do inimigo, para levar ele para romper com a mãe, e ele ia fazer o quê, tadinho, na hora da necessidade? Ia para a igreja, né? Depois ele ia ter, como eu vi vários, olha, se eu for contar casos aqui, eu vi vários vendendo coisa no meio da rua, tadinhos, porque casou, não tinha nada, não tinha emprego, e aí não tem, vai ter que fazer alguma coisa para dar comida. Isso é lá conselho de líder religioso, coisa nenhuma, gente. Cai na realidade, vem para a palavra de Deus. Aqui Deus fala, seja prudente, seja esperto. Eu tenho uma vida e uma vida de abundância para vocês. Deus não leva a pessoa para sofrimento, Deus leva a pessoa, Deus quer que suas filhas, né, cheias do Espírito, seus filhos cheios do Espírito Santo, meninos, né, valorosos, Deus vai dar suas filhas a homens responsáveis,
Jovens que estão aí juntando seu dinheiro, né, já se guardando, procurando comprar sua casinha, né, para quando chegar a hora de assumir a responsabilidade de uma filha do Pai Celestial, ele poder fazer ela feliz. A pessoa, a jovem que, né, chega e tem tudo no seu lar, não tem preocupação de dívida, disso e daquilo, que vida linda eles vão viver, né? E aqueles momentos de conhecimento sexual, daquela coisa toda, né? Tem que estar bem, com sua mente bem livre dessas coisas, para viver aquilo, aquela coisa tão linda que é o casamento, né? Então, não deixe que isso aconteça com vocês, por quê? Porque as pessoas olham para vocês quando vê nessa situação com pena. Agora, aqueles jovens sábios, gente, quando você está com um jovem sábio, cheio de sabedoria, você gosta de ouvir eles falarem, vocês gostam de ver o exemplo, né? Jovens que se preparam para o casamento espiritualmente, financeiramente. Que vida linda, né? Que coisa linda isso. Claro que durante a nossa vida a gente passa por dificuldades, isso existe, né? Passar por dificuldade, mas o Senhor diz que os preparados não temerão. Então, se os jovens têm sabedoria com o seu dinheiro e têm sua conta lá guardada, na hora da dificuldade, ele não vai para lá mendigar A, B ou C, não, vai tirar do seu para poder, do que está guardado para poder usar. Eu conheço casos também lindos, lindos, de jovens, né? Não da igreja que eu participei, infelizmente eu não posso, né? De lá tem pessoas que fizeram o que fizeram, mas os pais tinham condição e sustentavam. Então eles não foram tão humilhados, então, porque os pais iam lá e sustentavam, e dava comida e tudo, né? Ia dando jeito para ajudar, né? Então eles não foram. Agora, aqueles que os pais não tinham condição, coitados. Terrível, terrível sofrimento, né? E eu conheço vários jovens, né? Por isso, gente, que nesse quesito, nessa área, eu dou nota 1000 para a igreja adventista. Dou nota 1000 para a igreja adventista. Tem pessoas lá com dificuldade, tem pessoas isso, tem pessoas aquilo. Mas os jovens, eu posso citar, acho que mais de 20 casos de jovens que as mães eram paupérrimas, pobres, só que eles tiveram a oportunidade de ir para a faculdade, né? Eles tiveram essa oportunidade, eles saíam vendendo livro para pagar a faculdade, às vezes trabalhando dentro da faculdade para pagar, porque eles dão essa oportunidade. E hoje são pessoas respeitadíssimas. Eu conheço uma mesmo que a mãe era pobre, pobre, pobre. Hoje ela é neurocientista respeitada, mora nos Estados Unidos. Né? Conheço outra que hoje é respeitadíssima, né? Nisso eu acho a igreja adventista nota 1000, porque eles dão oportunidade para que os seus cresçam, se desenvolvam. O que eu digo porque eu vi de perto, né? As pessoas lá, para eles, e ali na Alemanha é como se fosse aqui, saísse da Bahia para São Paulo, e nos Estados Unidos é assim, porque dentro das escolas deles, as crianças já fazem intercâmbio. Então, as escolas, porque eles têm no mundo inteiro, então as escolas dos Estados Unidos recebem crianças, né, do Brasil recebe de lá, então tem esse intercâmbio. Então, para eles ir em qualquer país é a coisa mais fácil do mundo, né? Nesse ponto, nessa área, eu dou nota 1000 para a igreja adventista, entendeu? Porque eles realmente foram muito sábios, muito sábios. Eles partiram para as escolas, né, que ajuda muito os seus membros a se desenvolverem, escolas, faculdades, né, rede de televisão, rádio. Então, eles foram muito sábios e muito inteligentes nisso aí. Dou nota 1000 para eles. Porque eu vejo as jovens saindo da miséria para uma vida de abundância. Eu acho lindo isso. Claro que tem também, né, aqueles que estão lá dentro que não aproveitam a oportunidade e está por aí, né, sofrendo também. Mas para aqueles que querem, tem oportunidade. Todos que querem têm oportunidade de ir para a faculdade, de ir para a escola, de ajudarem os pobres, porque eles dão como meio para que eles cresçam, né? Então, gente, para encerrar, né, temos que fazer planejamento, né? Temos que planejar a nossa vida, não agir precipitadamente, para que você não vá para o sofrimento. Esses jovens sábios, eles vão, ó, na ascendência, né?
Eles sabem que eles têm que fazer feliz as suas esposas e eles se preparam. E é muito lindo de ver. E é muito triste de ver o que eu vi. Não foi, foram mais de 10, 15 casos. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho, deixa eu ver se foi aqui. Tem um canal, tem uma jovem aí, né, um canal, eu esqueci o nome do canal, deixa eu ver aqui. Ah, é aqui, ó. Olha, por isso que eu admiro a Igreja Adventista. Você vai dizer, ah, mas lá eu conheço, eu sei, como eu já falei, né? Mas eu conheço muitos que, ó, então, que agarra a oportunidade e vai longe. Tem aqui, ó, e é nas áreas, né? Espiritualmente falando, e também nessa área financeira, eles têm muita sabedoria. É a família Fou, família Fou. Elas estão fazendo um vídeo que é assim, ó, é possível viver em santidade, então eu aconselho vocês a vocês irem assistir esse vídeo, é lindo. Duas jovens falando sobre isso. É possível viver em santidade? O nome do canal é Família F-O-U-R. Fou. Então vai lá, gente, vocês vão ver que coisa linda, né? Então, vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria, porque a coisa é séria, a coisa não é brincadeira não, viu? Tem muitos líderes, não é só líderes, pode ser qualquer pessoa que te dê conselho errado, você diz, epa, peraí, mas Deus está dizendo que eu tenho que ser prudente, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo. E esses vão alcançar, né, muitas alegrias e vão se livrar de muitos sofrimentos, muitos sofrimentos. Então, gente, para encerrar, as lideranças, eles têm que levar os seus jovens, como o Cristo fala aqui, né? Para uma vida de abundância, para uma vida de paz, de tranquilidade, né? É assim que os líderes têm que levar seus jovens. Então, seus pais têm que levar seus filhos para uma vida de felicidade, de tranquilidade e tenha sabedoria com suas finanças, porque nesse lado aí o adversário leva muitos para o sofrimento, viu? Porque não tem sabedoria com suas finanças. Então, para encerrar, eu quero falar uma frase para vocês em hebraico. Essa frase é em hebraico. Gamal Hatimah Tová. Gamal Hatimah Tová. O que significa isso? Que você seja inscrito no livro da vida. É o significado da frase. Que você seja inscrito no livro da vida. Eu desejo isso para mim e desejo para vocês também. Que vocês tenham um lindo dia, que vocês possam, né, estar sempre buscando ser prudentes, ser sábios, ser espertos, como Cristo falou para os apóstolos, né, para que a gente para que a gente não leve nosso corpo a padecer. Os que são sábios estão fazendo o quê? Colocando o reino de Deus em primeiro lugar, estão buscando o conhecimento da palavra de Deus aqui e colocando em prática. Sejam sábios. Cuidado com conselhos, saia de onde sair. Pense, esse conselho vai me levar para uma vida de abundância, de alegria, de felicidade? Sim, então você pode seguir. Mas se esse conselho vai te levar para uma vida, né, de humilhação e de sofrimento, né, você tem que passar anos ali, ó. E cuidado, não traga seus filhos. Traga seus filhos para uma vida de paz, de alegria, que eles se sintam bem protegidinhos, porque o desenvolvimento emocional, espiritual e tudo mais de uma criança depende do lar em que ela vive, do lar em que ela vive. Não depende de creche, é do lar. Então, sejam sábios, traga seus filhos quando vocês tiverem condições da mulher cuidar do seu filho e o marido sustentar a casa. Aí vocês estão seguindo os conselhos de Deus, estão rumo a uma vida de alegria e felicidade, né? De alegria e felicidade. E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.